Hoje vamos falar sobre estudos culturais, culturas híbridas. Canclini. Nestor Garcia Canclini nasceu na Argentina em 1939 e é formado em antropologia. O foco de seu trabalho é a globalização, pós-modernidade e a cultura a partir de ponto de vista latino-americano. Além disso, ele é considerado um dos maiores investigadores em comunicação, estudos culturais e sociologia da América Latina. Um de seus livros lançados no Brasil, com o título Culturas Híbridas, Estratégia para Entrar e Sair da Modernidade, abriu uma nova linha de estudos culturais no continente. Foi tão relevante que recebeu o Prêmio Book Award, por ter sido considerado o livro do ano, em 2002, sobre a América Latina. Para entendermos melhor o conceito de seus estudos, devemos saber o que é hibridismo. Segundo a biologia, o termo híbrido designa um cruzamento genético entre duas espécies vegetais ou animais distintos, que geralmente não podem ter descendência devido aos seus genes incompatíveis. Para a linguística, também existe hibridização, como as palavras televisão, onde há a junção de tele, que vem do grego e significa ao longe, e visão, que vem do latim. E democracia, que une demo, que significa povo, e cracia, que significa poder, ambas palavras de origem grega. E isso não tem um significado diferente no âmbito cultural. Para Canclini, hibridação consiste em considerar as intersecções entre as culturas para estabelecer como objeto de estudo ciências sociais esses cruzamentos, fusões, conflitos e contradições. Cultura cancliniana. Canclini definiu a cultura como um processo em constante mudança, que adota uma postura de mobilidade e de ação, o que faz o conceito se diferenciar da tradicional visão patrimonialista. Ele também define o conceito de relativismo cultural. De acordo com ele, todas as culturas têm formas próprias de organização e características que lhes são essenciais. Essa perspectiva vê as diferentes culturas de forma livre de etnocentrismo, ou seja, sem julgar o outro a partir de sua própria visão e experiência. Mesmo que elas lhe pareçam estranhas, devem ser respeitadas. Relativizar é deixar o julgamento de lado, assim como se afastar de sua própria cultura a fim de entender melhor o outro. Essa ideia é oposta ao que Hitler impunha. Por exemplo, ele considerava sua raça pura. Sendo assim, ele não respeitava as demais culturas. Culturas híbridas. Assim surge o conceito de cultura híbrida. São processos socioculturais no quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. As culturas híbridas são movimentos sociais que experimentaram um processo de mescla e têm certas características em comum com as outras culturas. O processo de hibridização é formado pela interação de duas ou mais culturas, e isso envolve um longo processo de adaptação. Um exemplo são as bandas Inô e Los Hermanos, que misturam vários estilos culturais nas suas músicas e composições. Estava me buscando, eu estava flertando, seus lábios como mel de longe, eu estava viajando, eu estava sofrendo pra te procurar. Outro exemplo é o filme Quem Quer Ser um Milionário, que mostra a vida indiana através de um olhar americanizado. Yes. Are you nervous? Is the right answer? Dr.
doctors, lawyers never get beyond 60,000 rupees. He's on 10 million. What can a slumdog possibly know? He went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny. Canclini estuda a cultura na América Latina através de um viés multidisciplinar, da antropologia, sociologia e comunicação. Neste sentido, a visão de cultura para Canclini está mais atrelada ao valor de uso, mesmo dentro de sociedades em que predomina a cultura de massa. Dentro das percepções do pensador, a ideia de que seria o produto que define o consumidor ou que o valor de troca supera o valor de uso traz certa limitação à análise de sociedades complexas. Características. Dentre as características das culturas híbridas, podemos citar a busca de soluções para falsas exposições de cultura popular e cultura erudita, pois não existe uma fonte puramente popular ou erudita. Além disso, o hibridismo não é fusão, mas contradição, pois as características de cada cultura ainda ficam presentes mesmo após a junção com outras culturas, como uma união de experiências distintas em um mesmo espaço. Por exemplo, o grupo Now Unit, que conta com 14 integrantes de 14 países diferentes, onde ainda assim está presente a cultura de cada um. Hibridismo e pós-modernidade. No mundo pós-moderno, não há fronteiras entre os estados. Com o desenvolvimento do fenômeno da globalização, há uma intensificação da interculturalidade, mercados mundiais de bens, dinheiro, mensagens, migrantes e turistas. Esse processo levaria a uma diminuição de fronteiras e da autonomia das tradições locais. Assim, a cultura não é mais delimitada espacialmente, o que nos leva à ideia de indeterminação cultural. Com a globalização, o sentido de pertencer a uma comunidade está cada vez mais delimitado pelo que ela tem de originalmente seu. Modifica-se, com isso, a forma de consumir produtos culturais, sejam eles quais meios forem. A cultura deixa de ser da Terra e passa a ser um caráter global, pois foi construída simbolicamente pelas redes globais. O imaginário, a televisão e a publicidade são multilocalizados, globais e inscritos em todas as memórias nacionais. Segundo o autor, a massa é muito diferente e consome produtos do meio de comunicação de massa também de forma diferente, sofrendo influências do meio, da sua cultura particular e das culturas dos outros. As audiências são plurais, e é na recepção que acontece a negociação e a produção do sentido. O que é emitido pelos meios de comunicação de massa não é exatamente o mesmo produto consumido pelas pessoas. Segundo esse teórico, o consumo não pode mais ser pensado como antes, referindo-se às ideias da Escola de Frankfurt, já que o receptor, ainda que se constitua como massa, não pode mais ser considerado passivo, que não questiona. As relações entre os dois extremos da comunicação, o emissor e o receptor, deixam de ser pensadas em termos de dominação, uma vez que a comunicação precisa de colaboração e transação entre quem emite e quem recebe. O consumo não seria então praticado de forma arbitrária e impensada. Por isso, ele considerou o consumo como uma das principais características da cultura contemporânea. Dessa forma, houve uma transformação dos valores da modernidade, passando para a pós-modernidade. O que antes era absoluto passou a ser relativo. A unidade se torna diversidade. O objetivo vira subjetivo e o esforço se torna busca por prazer. A importância que antes se dava ao passado e ao futuro agora se direciona ao presente. A razão deu espaço ao sentimento e a valorização da ética passa a acrescentar também a estética. Depois de entendermos esses conceitos, podemos concluir que não existem culturas puras, mas sim misturas entre elas.
Assim, o processo de hibridação acontece de forma natural na sociedade contemporânea. Com isso, podemos fazer uma analogia com algumas questões dentro do design gráfico. Por exemplo, na criação da identidade visual de uma empresa, o profissional usa de diversas referências que ele tem em seu repertório, para que o resultado seja esperado. Dessa forma, suas ideias não se originam de uma só visão cultural, e sim de um conjunto delas. Ou seja, o designer não se limita ou se prende a uma única ideia, mas usa de referências da sua e de outras culturas. Uma marca que serve como exemplo para isso é a LG. Em seu logotipo, há de um lado um rosto oriental e de outro um rosto ocidental, mostrando as misturas dessas culturas diferentes. E assim se encerra o nosso vídeo. Obrigado por assistir!